Querido irmão, querida irmã, quero saudar de modo muito particular as mamães que nos acompanham nesse momento, também aquelas que estão trabalhando, aquelas que estão doentes, aquelas que estão descrentes, aquelas que perderam de vista a sua missão, o seu lugar na família, na sociedade, na igreja, enfim, rezar por todas aquelas que Deus fez mulheres e tornou mães. Quero saudá-las a todas, no nome da minha mamãe, Dona Piedade, e no nome das mamães que estão aqui a serviço dessa Eucaristia, a Edilza, a Jerusa, a Paula, a Camila. São mamães que estão aqui ajudando vocês que estão em casa a celebrar bem e a tomar parte no mistério desta Eucaristia. Todos, cada uma, somos pedras vivas que formamos o edifício espiritual da igreja, o sacerdócio santo do povo de Deus. Por isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, querida mamãe, é muito importante que cada um de nós ofereça o melhor da nossa fé, o melhor do nosso talento, o melhor da nossa presença no mundo e na igreja, para que sejamos, de fato, merecedores desta bela palavra do Senhor. Pedras vivas que formamos um edifício espiritual. Esta é a palavra de Deus pela boca e pela pregação de São Pedro, como nós ouvimos na segunda leitura. É importante, então, que, de fato, neste grande e belo edifício, neste santo sacerdócio do povo de Deus, cada um tome o seu lugar, com coragem, com determinação, certamente com fadiga e cansaço, mas sabemos por que e por quem trabalhamos, sabemos a quem servimos. Estamos neste caminho pascal, chegamos então ao 5º domingo da Páscoa e temos nos perguntado então, ao longo de onde está o Senhor que não está no túmulo, porque o túmulo está vazio. E fomos respondendo até aqui. E podemos também responder a essa pergunta a partir do texto do Evangelho de João que nós temos nesse domingo. Estamos ainda no contexto da ceia do 4º Evangelho. É um texto longo e belo, que começa lá no capítulo 13, onde logo no princípio está a narrativa do lava-pés, e termina no capítulo 17, onde está aquela belíssima oração sacerdotal do Senhor Jesus. É neste longo discurso de despedida que está o texto que nós lemos hoje. E aqui, nesse texto, nós percebemos que há uma comunhão com Jesus, que começa aqui na história, no caminho, no itinerário e que mergulha no mistério e na eternidade de Deus. Estamos então imersos no mistério de comunhão parcial, precária aqui enquanto estamos no mundo, mas comunhão perfeita e bela quando passar o mundo e nós mergulharmos nas moradas eternas de Deus. Aqui, na parte final do texto que nós ouvimos, Jesus, mais uma vez, e vai fazer isso muitas vezes nesse discurso e ao longo do Evangelho de João, Jesus mais uma vez mostra não só o seu vínculo, a sua intimidade com o Pai, mas mostra, digamos assim, a sua profunda comunhão com o Pai. A ponto de dizer um pouco mais à frente, eu e o Pai somos um. Então aqui estamos diante de um mistério de comunhão que começa com Jesus e o Pai. Um Pai que assina as palavras e as obras do seu Filho. E aqui, através das palavras e obras, Jesus então se liga ao Pai. As palavras que eu digo, não as digo por mim, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Há, portanto, um fecundo mistério de comunhão entre Jesus e o seu Pai. Para esse mistério dessas duas pessoas divinas, Jesus quer trazer os seus, de modo que os seus, estando em comunhão com Ele, Jesus, então estejam também em comunhão com o Pai.
E essa comunhão, como eu lembrava, precária e parcial, que nós realizamos aqui no caminho da fé, na experiência comunitária da igreja, essa comunhão, digamos, precária, inicial, ela tende à eternidade. Isto é, ela não termina jamais. O texto começa com Jesus nos convidando a vencer a perturbação do coração diante da morte dele e da nossa. E nos fazendo acreditar que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele iria preparar-nos um lugar e voltaria para nos levar com Ele, a fim de que onde Ele estiver, nós também estejamos com Ele. Isto é, o nosso caminho, o nosso itinerário de fé, que começa com uma experiência de comunhão aqui, mergulha numa experiência de comunhão que não termina jamais. E entre, digamos, essa comunhão pequena e a comunhão imensa e eterna, devemos fazer, portanto, um itinerário. E esta pode ser uma bela palavra que traduz a fé. A fé é um itinerário, é um percurso, onde passamos da terra ao céu, onde passamos da parcialidade à eternidade. E por onde temos que ir? Qual é o itinerário? Qual é o caminho humano e espiritual que a fé nos propõe? A resposta: Jesus. Ele é o itinerário, Ele é o percurso. Ele mesmo diz hoje, portanto, a Tomé, que diz desconhecer o caminho, e Jesus faz questão de dizer antes: vós conheceis. Tomé, no nosso lugar e conosco, vai dizer: Senhor, não sabemos não. E Jesus então, mais uma vez se apresenta e põe a ponte entre a comunhão de baixo e a comunhão de cima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos passar da comunhão pequena à comunhão grande e definitiva, precisamos ir com Jesus, ou melhor ainda, precisamos ir por Jesus. Eu sou o caminho. Santo Agostinho vai dizer, aqui ele mostra por onde devemos ir, por ele. Para onde? Para a verdade e a vida. Jesus, portanto, é o caminho, é a bússola, é a direção. Mas para além disso, Jesus também é, digamos, a verdade, o limite do caminho. Podemos até aqui, como eu lembrava ontem. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, é para dizer que é nele, a partir dele e só dele, que nós decidimos até onde podemos. O que é certo, o que é errado, o que é graça, o que é pecado, o que é acerto, o que é erro, o que é luz, o que é treva, o que é verdade, o que é mentira. Ele é o critério, ele é a verdade. É a partir dele que nós julgamos o nosso pode e o nosso não pode. Ele é o critério, ele é a baliza do caminho, já que não estamos sozinhos no caminho. E é preciso que cada um, no seu limite, na sua baliza, e esse limite, essa baliza, não podem ser determinados por mim ou por você, senão eu vou querer a minha baliza sempre maior, o meu limite sempre mais largo. Quem estabelece a verdade precisa ser Deus, é Deus, que pensa a todos, e estabelece o limite que cabe a cada um. Ele é a verdade e Ele é a vida. A vida não só como aquela que teremos ao final, vida gloriosa, ressuscitada como a dele, mas já a vida aqui. A fé nos põe já na vida nova. Na vida nova que não é outra coisa senão a vida de Cristo. Porque o batizado, o crente, é aquele que se revestiu de Cristo. Por isso ele toma para si a vida divina. E já vive aqui de maneira, repito, precária, aquilo que ele vai viver de forma bela e esplêndida quando passar esse mundo e nós estivermos lá de roupa branca e palma na mão, que é exatamente a identidade daqueles que saíram da tribulação e foram vencedores do mundo.
e sobre o mundo. Portanto, podemos responder, se nós quisermos, assim: onde está Jesus que ressuscitou e não está no túmulo? Está naqueles e naquelas que, numa profunda comunhão com Jesus, fazem o caminho dele, o têm como a sua única verdade e querem para si e para os seus aquela vida de Deus que é a única verdadeira. Aqui me permito então, meu irmão, minha irmã, nessa hora, trazer para a nossa Eucaristia, para a nossa meditação, a maternidade humana. Como é belo perceber que a maternidade humana, e aqui entre parênteses, eu sei, você sabe, que nem todas as mamães são iguais, ninguém é igual, e aqui eu estou pensando nas mamães verdadeiramente exemplares, e rezando por aquelas que podem ainda crescer no seu exemplo e na sua conversão. Mas aqui estou pensando na maternidade humana, que é, a partir, sobretudo, da maternidade de Maria. Essa maternidade humana é, inclusive, imagem da igreja. Porque a igreja também é mãe. Claro que Maria expressa isso belamente, pela maternidade, pela perfeição do coração, pela fidelidade da fé. Maria, mais do que as outras mamães, mas se Maria foi exatamente perfeita, bela, santa, porque foi a mãe do Verbo, então nos assentamos aqui nesta base. A maternidade também para ela foi o ponto a partir do qual ela se tornou imagem e modelo da igreja. Aqui eu penso nas mamães, que traduzem muito bem a missão da igreja e que traduzem muito bem a comunhão com Jesus. A primeira leitura fala dos diáconos. Lá logo no princípio, quando a comunidade cristã cresceu, houve necessidade de se distribuir a tarefa. Os apóstolos iam cuidar da oração e da pregação. E alguns homens, 7, iriam cuidar das viúvas, dos pobres, dos órfãos, os diáconos, que estavam a serviço da caridade cristã, como devem ser até hoje. Aqui eu percebo exatamente na maternidade responsável, a mamãe, cada mamãe, como também as diaconisas da casa. E diaconisas que se ocupam tanto da mesa, isto é, do cuidado material dos seus, como também se ocupam, agregando também a si, da oração, da palavra, da catequese, do exemplo. Porque é assim que acontece em muitas casas. A mamãe é aquela que ensina a rezar, aquela que ensina as primeiras orações, é aquela que leva para a catequese, leva para a igreja, suscita o amor a Deus no coração dos seus meninos, mas é também aquela que solicita, prepara a comida, e prepara a mesa, e arruma a casa, e atende os pobres na porta. Perceba então como que na maternidade responsável se espelha belamente a igreja na sua multiforme ação, seja no cuidado, seja na educação da fé. Olhem que maravilha isto. E mais ainda, percebo que essa comunhão tão preciosa para Jesus, essa comunhão entre Jesus e o Pai, entre Jesus e os seus, essa comunhão também, ela é belamente expressa na maternidade responsável. Porque também percebemos a mamãe como aquela que ajunta, como aquela que não quer perder, como aquela que seria capaz, e muitas foram, de dar a vida pelos seus. E não só, digamos assim, na morte e na fadiga de cada dia, mas mamães que diante da possibilidade de viver ela ou de viver o seu filho, sobretudo aqueles que traziam nos ventres, elas escolheram que o filho vivesse. E morreram elas. E nesse pequeno formato de vida dada, nós percebemos que, de fato, muitas mamães estão aí, nessa comunhão que não quer perder nenhum dos seus. Nenhum dos seus. Nessa comunhão que quer, digamos assim, alargar essa convivência para além da morte. Porque elas não deixam morrer os seus filhos que foram primeiro, porque estão sempre com eles no coração, mas também se elas foram primeiro, acreditamos que estão lá tentando agregar os seus que ficaram. Também a maternidade é um lugar bonito onde essa comunhão
que Jesus quer com os seus e com o Pai, essa comunhão se expressa belamente no jeito de as mamães organizarem as famílias, manterem-nas unidas ao redor dela e de Deus, a fim de que ninguém se perca. É assim um pouco o ministério e a missão das mamães. Por isso, louvamos a Deus. Quero dizer a você, mamãe que nos assiste, a vocês, mamães que estão aqui, que também a sua maternidade é um lugar de expressar a presença do ressuscitado. O seu jeito de fazer comunhão, a comunhão dos seus e com eles, é um belo sinal de que o poder do ressuscitado habita em você e a ajuda a construir, por vezes, esta difícil comunhão. O texto final do Evangelho diz assim: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Eu vejo isso em muitas mamães, que porque creem em Deus, como lembra o salmista, porque temem o Senhor e porque confiam esperando em seu amor, muitas mamães estão dando conta de maneira exemplar de construir a comunhão com os seus, de educá-los para Deus, de mantê-los capazes de estar atentos também aos outros irmãos mais pobres. Isso torna a sua maternidade um sacramento do ressuscitado. Desejo, mamãe querida, que você, crendo cada dia mais e profundamente em Deus, seja lugar onde o poder de Deus se manifeste, mostrando Deus, através da sua maternidade, que Ele continua presente e criando muitas formas de comunhão entre nós. Comunhão que começa aqui e que termina lá, nas moradas do Pai.